Você deve ter percebido esse ano como o mercado financeiro está mudando rápido, inclusive nos custos dos seus investimentos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou comentar com você todas as taxas que você precisa se atentar antes de investir o seu dinheiro em 2020. As primeiras dessas taxas que eu vou comentar com você são a taxa de administração e a taxa de performance dos fundos. E por que isso é importante hoje em dia e não no passado? Na verdade sempre foi, mas hoje está ficando mais crítico. Porque o que aconteceu é que você deve ter visto que os juros no Brasil estão no menor patamar da história. A gente está aí caminhando provavelmente para 4,5% da taxa de juros ao ano. Taxa básica de juros e aí todos os outros investimentos meio que caminham junto com isso. Principalmente, obviamente, a renda fixa, títulos públicos e assim por diante. O problema aqui é que os fundos não acompanharam essa queda dos juros, né? Então, não estou nem falando daqueles fundos que cobram taxas abusivas lá dos bancões, que cobram 4%, 5%. Eu estou falando às vezes de fundos comuns mesmo, fundos multimercado de boas gestoras independentes que ainda cobram a famosa cestinha 2,20, né? Que é 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Então é mais ou menos assim, você coloca R$100 num determinado fundo e ele vai te cobrar no final do ano, ao longo do ano, né? Mas ao longo desse período vai te cobrar R$2 de taxa de administração e vai te cobrar mais 20% sobre tudo aquilo que ele superar o benchmark, por exemplo, o CDI. Agora, qual que é o problema disso tudo? Quando a gente está falando que a taxa Selic está chegando ali a 4,5% provavelmente no final do ano, esses 2% de taxa de administração com 20% de performance vão ficar muito pesados. Pra você ter noção de quão pesados, para o fundo conseguir te entregar 100% do CDI, que é bem pouco, né? Uma remuneração que já era pouco antes, agora com juro baixo é menor ainda, esse fundo ele vai ter que assumir um risco grande. Por quê? Para ele poder te oferecer isso líquido depois dessas taxas, atrás, antes de cobrar elas, ele vai precisar de um rendimento de quase 145% do CDI. Então ele vai ter que conseguir lá quase 50% a mais de retorno do que uma renda fixa comum, por exemplo, um título público da Selic ali, né? Para poder te entregar exatamente o título público Selic. Não faz muito sentido. A única forma desse fundo continuar te oferecendo o mesmo resultado e ainda com um baixo risco, com uma baixa volatilidade, é se ele cortar essas taxas de administração e performance, né? A performance, vamos dizer que assim, como ela vem em cima do rendimento, até pode ser mantida, mas a taxa de administração para fundo de baixa volatilidade vai ser inadmissível daqui para frente. Sabe aquele fundinho que você gostava, que dava 110, 120 do CDI e com baixa volatilidade, ali 2% ao ano, 3% ao ano? Isso vai ficar praticamente impossível. Para um fundo te entregar isso, você vai ter que pensar naqueles fundos que antes buscavam 150, 160 do CDI e hoje talvez não vão te entregar muito se eles continuarem cobrando lá o 2,20. Então fica atento a essas taxas daqui para frente, principalmente de 2020 para frente, quando cair mais a Selic, e escolha bem fundos que não necessariamente você vai escolher só pela taxa de administração. Porque quando você olhar o rendimento líquido lá na lâmina de fundos do mais retorno, por exemplo, já vai estar descontada essa taxa. E se o fundo estiver batendo o benchmark, beleza, você já meio que vai ter selecionado. Principalmente se você olhar ali o índice de Sharpe, que vai relacionar o retorno desse fundo com a volatilidade, ou seja, com o risco desse fundo. Mas fundos que cobram muito a taxa, daqui para frente vão ter que correr muito risco para entregar um retorno medíocre. Então toma cuidado com isso a partir de 2020. Uma outra taxa que eu acho importante falar aqui é de investimento que se popularizou muito agora nos últimos anos e que daqui para frente você vai ter que pensar muito bem. Eu estou falando do Tesouro Direto. E quando eu falo Tesouro Direto, eu estou falando lá da plataforma, da B3, que você investe em títulos públicos, tá? Porque você pode investir em títulos públicos de outras formas que não seja pelo Tesouro Direto. Qual que é o problema do Tesouro aqui? É que ele cobra uma taxa de custódia, na verdade quem cobra é a própria B3, né, a Bolsa Brasileira, de 0,25% ao ano. E aí você pensa, né, quando você tinha lá uma taxa de juros, uma taxa Selic lá de 14% ao ano, esse 0,25% era uma mordidinha pequena, né, não fazia tanto impacto, dava ali pouco menos de 2% da sua receita, do seu lucro do investimento que ia embora nessa taxa. Só que conforme essas taxas vão caindo, né, a taxa de juros, a gente está de novo falando em 4,5% no final do ano, agora 0,25% começa a ser uma mordidinha maior, né? Já vai representar ali mais de 5%, caminhando para 6% do seu lucro vai embora para pagar essa taxa de custódia. Então você já tem que começar a pensar, será que vale a pena? Se os juros caírem ainda mais, essa mordida vai ficar cada vez mais doída. E aí o que você pode olhar de alternativa em relação a isso?
Hoje em dia já tem no Brasil, não é um nem dois, tem já alguns fundos de diversas corretoras e gestoras que são isentos de taxa de administração para investir em Tesouro Selic, por exemplo, né? Naquele título que vai acompanhar basicamente a taxa Selic. Então você quer um investimento seguro, né? Que é o crédito do próprio governo, né? Com liquidez boa, que você pode resgatar rápido e que ainda não tem taxas, você tem, por exemplo, essas alternativas de fundos que você pode fazer isso. Agora, se você quer também outros títulos como as NTNBs, né, o Tesouro IPCA, né, aqueles que te dão um pré-fixado e mais a inflação, aí talvez se você não quiser recorrer ao Tesouro Direto, você pode fazer isso pela mesa de operações das corretoras. Mas aí você tem que ficar atento, tá? Porque a mesa de operações vai cobrar um spread, eles vão levar uma mordidinha da sua taxa também. Então sempre dá uma comparada, ver se compensa você ir pela mesa ou você ir pelo Tesouro Direto antes de fazer o seu investimento. E fugir demais dessa taxinha que está começando a custar cara. Aliás, antes de falar da próxima taxa, sabe o que tem custo zero para você? Não tem taxa nenhuma? É você clicar nesse botãozão vermelho aqui embaixo de se inscrever e também no joinha para dar o like e fazer nosso vídeo ir muito mais longe. Agora, mais uma taxa que eu vou colocar aqui porque está sendo praticamente inadmissível de ser paga daqui para frente, são as taxas de custódia para, por exemplo, ações e fundos imobiliários. Elas estão sendo inadmissíveis porque a concorrência está se movimentando, né? Então já há algum tempo, porque algumas corretoras já ofereciam isenção de taxa de custódia para ações e fundos imobiliários, e agora a coisa já está ficando tão... a briga está ficando tão boa, e boa principalmente para você investidor, que já tem até grandes bancos que não estão cobrando esse custo. Ou seja, se você quer investir num fundo imobiliário, você quer ter uma carteira de ações que você vai deixar ela lá a longo prazo, definitivamente você não pode pagar essa taxa, porque é um custo que simplesmente você pode não ter ele. Então procure aí, eu não vou fazer indicação aqui porque ninguém está pagando a gente, né? Mas procure aí rapidinho no Google, vocês vão encontrar um monte de corretoras e agora até bancos que tem taxa zero para esse tipo de custo e que vai ficar muito mais lucrativo para você no final do tempo. Principalmente se você coloca essa taxa que é ano a ano, a longo prazo. Aí você vai ver que lá na frente vai fazer uma boa diferença para o seu bolso. E a última taxa, que é bem parecida até com a anterior, nesse sentido de que está ficando isento em muito lugar e que você já consegue escapar, é a taxa de corretagem, mas aqui ainda para fundos imobiliários, tá? Ações ainda até tem algum lugar ou outro que está começando a oferecer alternativas, mas ainda não está tão difundido, e dependendo se você quiser economizar muito na corretagem, você pode ter outros problemas, que eu já até conversei com o Lucas sobre isso, num vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição. Mas agora, falando sobre como você pode fugir dessa taxa de corretagem para fundos imobiliários, é porque, de novo, já tem corretoras que isentam isso e agora já tem também bancos aí dos maiores do Brasil que também isentam taxa de corretagem para você investir em fundo imobiliário. E em fundo imobiliário isso é muito interessante, por quê? Porque você recebe aquele dividendo mensal, né? Os aluguéis dos fundos imobiliários que você compra caem na sua conta todo mês. E se você quer ter aquele efeito de bola de neve, né, de juros compostos, que vai fazer seu patrimônio crescer de verdade a longo prazo, você tem que pegar esses aluguéis que você recebe e usar eles para comprar mais cotas de fundos imobiliários. E não para você gastar no shopping, né? Então, quando você faz isso, e principalmente se você não tem ainda um patrimônio muito grande, pagando taxa de corretagem, muitas vezes acaba nem valendo a pena. Por exemplo, imagina que você recebe lá R$10 por mês. Você está montando sua carteira no comecinho ali. Recebe R$10 por mês de aluguel de fundo imobiliário, mas você tem que pagar 15 de corretagem. Não tem lógica alguma, né? Agora, mesmo que você receba lá os seus R$10, você vai comprar mais uma cota, sei lá, de fundo imobiliário, como a taxa de corretagem seria isenta, vale a pena você comprar. E claro, né, se esse montante aumenta, vai ficando cada vez mais interessante. É novamente o efeito bola de neve que eu tinha falado anteriormente. Então, taxa de corretagem para fundo imobiliário já não faz mais sentido você pagar, tem boas instituições sólidas, grandes, que tem boas plataformas e que você pode investir e acumular mais dinheiro aí ao longo da sua vida, construir um patrimônio financeiro muito maior. Essas aqui foram algumas taxas que eu separei que você já pode se livrar delas em 2020. Mas é claro que tem muitas outras taxas que você tem que ficar atento antes de investir. Eu estou falando lá, por exemplo, dos impostos, até daquelas taxas mais básicas de cesta de tarifas bancárias que você já sabe também que não faz muito sentido pagar hoje em dia. Enfim, tem uma infinidade de outras taxinhas que não mudou muito desse ano para o ano que vem, mas essas aqui que eu citei no vídeo, com certeza vale a pena você ficar atento e fugir delas em 2020. Mas o que você achou? Conta pra gente aqui embaixo se você acha que eu esqueci de alguma taxa relevante que também vale a pena ficar de olho em 2020 e até quais dessas taxas que você já escapou ao longo desse ano e está se preparando para 2020. Um abraço e bons investimentos!